O texto que eu quero usar hoje é um texto muito conhecido, Jeremias 33, versículo de número 3. Antes eu quero pedir que você se inscreva aqui neste canal, quero pedir que você deixe também o seu like, isso nos ajuda muito, e compartilhe também este vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que texto maravilhoso das Escrituras! Nós já ouvimos muitas mensagens nesse texto de Jeremias 33, 3. E todas as vezes que nós aceitamos esse desafio de Deus, desafio de nos aproximarmos dele, de buscarmos a sua face, de clamarmos ao Senhor, todas as vezes que nós aceitamos esse desafio da oração, nós somos abençoados. Esse é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito difícil, é um tempo de dor, um tempo de lágrimas, um tempo de separação, não é? Nós estamos vivendo um tempo muito diferente no mundo inteiro, mas é um tempo que nós também podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos experimentar a bênção de clamar ao Senhor. Nós podemos experimentar a alegria que somente aquele que tem fé no Senhor pode experimentar no seu viver, pode experimentar cada dia na sua vida. E hoje eu queria trazer esse texto da palavra de Deus. Não se trata de um estudo completo daquilo que esse texto diz respeito, mas da ênfase, da temática e exatamente do foco que esse texto traz ao nosso coração e à nossa mente. E Deus mesmo está dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor por meio da oração, as nossas possibilidades aumentam, as promessas de Deus nunca falham, as suas respostas são maravilhosas para a nossa vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as dificuldades e os momentos difíceis pelos quais você está passando, que você esteja perdido, que você não sabe exatamente como fazer e o que fazer. E é exatamente nesta hora que a palavra de Deus vem ao nosso encontro, e a palavra de Deus e o próprio Deus nos desafia: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor, nós temos a garantia da sua resposta. Por isso o texto diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Pode ser que Deus não esteja respondendo hoje ou amanhã da forma que você queira ou da forma que você está esperando, mas Deus é aquele que nunca deixa de responder uma oração. Por isso ele mesmo disse: clama a mim e responder-te-ei. Somente através da oração as nossas possibilidades aumentam. E talvez você esteja dizendo assim: pastor Vitor Hugo, eu tenho estado numa situação de vida, num momento da minha vida muito difícil, da minha vida familiar, do meu relacionamento conjugal, da criação dos meus filhos, da minha vida profissional. Eu tenho estado numa situação muito difícil. E Deus hoje está trazendo um desafio para você. E Deus hoje está dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei. E responder-te-ei. Quando você clama ao Senhor, então você passa a ter uma nova visão.
Você passa a ter uma outra ótica daquilo que o Senhor mesmo tem para você, daquilo que o Senhor mesmo tem para a sua vida e para o seu viver. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em outros textos, por exemplo, 1 Pedro no capítulo 5, versículos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Preste atenção, para que Ele os honre no tempo certo. Deus tem o tempo certo para você, para mim. Deus tem o tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações e todas as suas ansiedades a este Deus, pois Ele cuida de vocês. Eu não tenho dúvida de que hoje você pode ter essa experiência. Talvez você diga, eu já sou um cristão. Talvez você diga assim, eu tenho orado durante toda a minha vida e eu tenho clamado ao Senhor. Eu tive o privilégio de escrever um livro, Orando com Propósito, e nesse livro eu falo exatamente sobre isto. Eu falo sobre a necessidade de clamarmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor com um propósito bem definido, de estarmos realmente com o nosso foco naquilo que Deus quer e naquilo que Deus tem para nós. Isso não nos impede de colocarmos diante do Senhor aquilo que está no nosso coração, o desejo do nosso coração. E neste livro eu falo sobre isto. Muitos de vocês já leram ou têm este livro em casa. É um livro pequeno, com 6 capítulos apenas, em que eu falo sobre a oração com propósito, em que eu falo sobre como descobrir o poder sobrenatural através da oração na sua vida, em que eu falo sobre como ser vitorioso na vida, como dinamizar a sua vida por meio da oração, e também falo sobre prepare-se para respostas abençoadoras e celebrando o milagre da oração. É maravilhoso quando nós temos esta experiência e experiência de fé. Por isso o Senhor, Ele está nos dizendo e nos desafiando nesta ocasião, dizendo assim, clama a mim e responder-te-ei. E o desafio é este. Mas existe uma segunda lição que esse texto de Jeremias 33:3 nos apresenta. Quando nós clamamos pelo Senhor, além de termos a garantia da sua resposta, nós também temos a promessa de grandes coisas na nossa vida. Grandes coisas. E esse texto diz assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes. Que palavra abençoadora, que palavra confortadora, que palavra animadora. Grandes coisas, grandes coisas. Há um texto da palavra de Deus que diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Mesmo que não sejamos atendidos imediatamente, nós sabemos que Deus nunca falha na sua promessa e que Deus tem grandes coisas para o nosso viver. Quando eu abro a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 3, versículo de número 20, eu encontro esta palavra do Senhor dizendo, Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e o texto continua, conforme o seu poder que opera em nós.
Quando nós cremos nisto, nós então clamamos ao Senhor, temos respostas do Senhor e ainda mais, nós clamamos ao Senhor e temos promessas de grandes coisas do Senhor para a nossa vida. Mas eu continuo lendo esse texto e eu continuo meditando nesta palavra de Jeremias 33:3, e aí eu vou descobrir que quando nós clamamos ao Senhor, nós também temos, em terceiro lugar, a revelação das coisas ocultas. Isso mesmo. Revelação das coisas ocultas. Deus nos revela. Deus nos revela aquilo que Ele quer nos revelar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes. Aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, nós passamos agora a ver com os nossos olhos espirituais. O salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E é maravilhoso quando Deus nos revela o seu propósito, o seu querer, a sua vontade, quando Deus nos revela aquilo que nós estamos precisando e nós necessitamos para o nosso viver. E isso acontece por meio da oração. É por meio da oração que nós vencemos o medo. Talvez você esteja com medo. É através da oração que nós vencemos o desespero. Talvez você esteja vivendo um tempo de desespero. É através da oração que nós vencemos a ansiedade, que muitas vezes toma conta do nosso coração e da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 6 e 7, olha o que ele diz: portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você hoje pode experimentar isso na sua vida. Você hoje pode clamar o nome do Senhor. Você hoje pode experimentar esta paz do Senhor no seu viver. Quando nós clamamos pelo Senhor, nossa vida torna-se diferente. Mas por quê, pastor? Torna-se diferente, pois Ele, somente Ele, nos indica o rumo certo, o caminho certo. Torna-se diferente porque Ele sinaliza exatamente por onde devemos andar. Torna-se diferente porque Ele nos alerta diante dos perigos da vida. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família, e que Deus continue falando ao seu coração. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, abençoe cada um que está conosco nesse vídeo, nesta hora. Eu quero pedir que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida de cada um e que cada um possa experimentar as tuas respostas, que cada um possa experimentar grandes coisas e que o Senhor possa revelar as tuas promessas para cada um. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar também aqui o seu like para nos abençoar, nos ajudar
e propagar e divulgar este vídeo também, tá certo? Façam isso, por favor.